Letícia, que ia apresentar a nossa preletora da tarde. E foi bem engraçado quando o Mica me chamou, ele falou assim, stalkeia bastante ela. Aí eu achei legal, na hora que ele falou isso, eu estava com o Rafa Limora, o Mica mandou eu stalkear. Aí na hora vem, eu acho que para todos nós é assim, né? Procurar as ministrações. E sabia já de algumas coisas, conhecia de te ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E ela é engraçada, eu vi nas ministrações, ela é super de contar umas histórias, amei. Só que daí o Espírito Santo falou assim, eu perguntei, como que o Senhor apresentaria ela? Porque ela é filhinha, ela é amada, né? Ela é uma princesa, é uma mulher, é uma auxiliadora do seu esposo, que é o Maicon, que está aqui também, que vai falar hoje à noite, não faltem. E na hora veio um texto, vou ler rapidinho. Vou ler 2 versículos dele só. Hebreus 11. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E ela é uma coordenadora de escola, olha aí. Ela ensina as pessoas a conhecê-lo melhor. Mas, pelo contrário, todos sabem Hebreus 11, né, dos heróis da fé. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles. Muito legal isso, eu sou chorona, viu? Porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Queria te convidar aqui, Vivian. Mas caso você ainda não conheça a Vivian, ela é casada com o Maicon Barroco, ele já veio aqui na nossa igreja. E ela também é mãe de 2 crianças lindas que eu vi, que eu realmente stalkeei. Que o nome das crianças são Estevão e Samuel. E ela também trabalha hoje num projeto que é o Iris Project, né? E também é coordenadora da escola do Jesuscope, né? E a escola, ela é missional. E é um chamado, eu acredito, por causa deles, do casal que é missionário. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos, ouvissem o que Deus tem para falar através da Vivian nessa tarde. Ok? Vamos orar por ela? Pai, nós te glorificamos pela vida da Vivian, pelo sim dela, porque hoje, numa tarde de sábado, ela poderia estar tomando um sorvete bem gostoso com os filhos, mas ela escolheu o seu sim, escolheu te amar, e os seus filhos estão sendo cuidados, eu tenho certeza disso, mas mais do que isso, eles são família cuidada pelo Senhor. Por isso eu peço que o Senhor venha como boca de Deus, através da vida da Vivian, e fale ao nosso coração. Nós te glorificamos pela Vivian nessa tarde. Amém. Boa tarde, gente. Você pode sentar aí no seu lugar. Deixa só eu me organizar aqui um segundo. Pronto. Gente, que bom estar aqui com vocês. Como a irmã falou, me chamo Vivian e esse texto de Hebreus 11 é o meu favorito. Vai estar muito riscado aqui na minha Bíblia ele. É realmente um texto que fala muito comigo, principalmente o fato da gente estar aqui, mas não ser daqui, né? Então, é realmente um dos meus textos favoritos. Ela falou um pouco, né, que eu sou casada com o Maicon, ele não está aqui neste minuto, mas ele está aqui entre nós. E nós somos pais do Estevão, de 10 anos, do Samuel, de 6 anos, recém-completados. Estou vindo na final de festa, né? Segunda-feira estava lá enchendo bola, fazendo docinho, que o Estevão fez 10 anos. E estão em casa agora com a minha mãe. Deus sempre manda uma rede de apoio, né? Para nos ajudar. A missão se faz com amigos, né? Família, amigos. Então, eles estão lá bem cuidados. Você pode perceber pelo sotaque que eu sou carioca, né? Que tem um X aqui no meio. Mas sou uma carioca que já estou quase 12 anos fora do estado do Rio. Sou do interior do Rio, uma cidade chamada Cabo Frio, não sei quem já foi, quem já ouviu falar. É bonita, tem praia, é bem legal. Mas sou uma carioca que não curte muito praia, é estranho, né? São as dualidades da vida, né? Mas os últimos 1 ano e meio, nós estamos morando em Bragança Paulista, que é o interior de São Paulo. A gente gosta de interior, né? A gente está morando lá, cuidando, como a irmã falou, de uma escola de preparação ministerial com ênfase em missões, que é o que Deus nos... A vida inteira, né? Eu sou crente a vida inteira, eu não lembro de nenhuma fase da vida que missões não estivesse no meu coração.
E antes da gente ir para Bragança, passamos uma década literalmente morando no Nordeste do Brasil, dividindo 7 anos no sertão e 3 anos na capital de Alagoas, Maceió, trabalhando com abertura de bases missionárias e plantação de igrejas entre os segmentos não alcançados no Brasil. De repente, você já ouviu falar sobre isso ou não? A gente tem ciganos, quilombolas, sertanejos, surdos. Nós trabalhamos, eu e minha família, os últimos anos com quilombolas, ciganos e sertanejos. Foram os povos que a gente colocou a nossa força. E a gente continua daqui ainda acompanhando. A minha irmã também é missionária lá no sertão. Então, a gente está integralmente, continua vivendo isso mesmo morando em Bragança. E agora, vivendo esse outro lado da missão, que é preparar pessoas para a grande comissão. Sempre falo que não porque a gente se acha preparado para preparar, mas Deus tem jeito de fazer as coisas, né? Então, amém. Se Ele acha que a gente pode fazer isso, a gente está contando com Ele para isso dar certo, amém? Ano passado foram 90 alunos de vários estados do Brasil morando integralmente numa chácara, só Deus para fazer isso dar certo, não é? São aproximadamente 120 pessoas morando numa chácara. Só Deus pode fazer isso dar certo. E ano passado formamos 90, esse ano estamos com mais 90 alunos lá, também vivendo integralmente. Tem sido, meus irmãos, uma grande jornada. Mas eu costumo dizer que mais do que o que a gente vive em um ano, é a resposta que a gente vai dar quando esse um ano acaba. Então, tem sido muito interessante ver, quando a escola acabou, os destinos que Deus foi dando para cada um deles. Alguns estão integralmente vivendo em campos missionários fora da sua cidade, do seu estado. Outros estão agora trabalhando nas suas igrejas locais com a mobilização de missões. Então, a gente entende que esse é o fruto, né, do que Deus está gerando ali em Bragança Paulista. Nós fazemos parte da família de Zascope desde 24, né? A gente mudou para janeiro de 24. Então, essa tem sido a nossa jornada. Como a irmã falou, durante a pregação eu gosto de contar um pouco de história, para mostrar como o Evangelho não é só uma ideia, mas ele toca a nossa vida, né? Ele toca a nossa rotina, ele toca a nossa história. Então, eu gosto de ir contando. Amém, gente? Vamos lá? Vocês estão aqui, amém comigo? Amém, eu estou aqui com vocês também. Então, você vai abrir a sua Bíblia e a gente vai ler um texto que você nunca leu na sua vida. Provavelmente é a primeira vez. Lucas 10, 38 ao 42. Vê aí, que é a primeira vez que você vai ler, só que não. É um dos textos mais lidos, mais pregados da história da igreja. Mas a gente vai ler junto e eu quero trazer uma ênfase nessa tarde, dentro do tema, daquilo que Deus tem comunicado com vocês. E eu espero que esse texto ajude a gente a crescer e conferir o que Deus quer nos ensinar nesse tempo. Amém? Vamos ler esse texto aí pouco conhecido. Lucas 10, do 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Você pode fechar os seus olhos e vamos orar mais uma vez? Jesus, nós queremos te agradecer pela sua presença aqui nessa tarde. Pai, obrigada porque nesse sábado à tarde nós deixamos tudo e estamos aqui. E nós temos um único objetivo aqui coletivamente, que é ouvir do Senhor, Pai. Nós sabemos que a nossa fé, ela cresce, ela aumenta à medida que a sua palavra nos encontra. Por isso te pedimos isso nessa tarde. Pedimos, Pai, que a nossa mente, o nosso coração esteja aqui nesse lugar, Pai. Que absolutamente nada nos roube de receber aquilo que o Senhor deseja fazer em nós nessa tarde. Nós queremos concentrar, nós queremos canalizar, nós queremos colocar toda a nossa expectativa no Senhor. Pai, nós temos convicção
que não há um dia que a sua presença se manifeste, que não mude a nossa vida para sempre. Pai, nenhum dia, só mais um dia quando o Senhor vem. Essa é a nossa santa expectativa nessa tarde, Pai. Nós queremos ouvir do Senhor. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor, Pai. E queremos que isso afete a nossa vida, toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Gente, como eu falei, a gente brinquei, mas esse é um texto conhecido por cada 10 crentes, 10 conhecem esse texto, né? A gente já ouviu pregações, a gente canta sobre esse texto. Confesso que sempre que eu vou falar sobre ele, gera uma crise que eu fico, meu Deus, todo mundo já ouviu. Mas eu quero nessa tarde trazer uma ênfase a respeito desse texto, que eu acredito que vai contribuir para o que Deus quer fazer. É muito interessante a história de Marta e Maria. A gente sabe que a Bíblia vai chamar eles de amigos de Jesus. Era um lugar que Jesus fazia questão de passar, Betânia. Eu não sei o que você pensa sobre Betânia, mas Betânia era um vilarejo, era um lugar bem pequenininho. Então, quando Jesus está a caminho de Jerusalém, ele faz questão de passar por Betânia. A gente sabe que ali tinha amigos dele, pessoas que honravam a presença dele, que amavam quem ele era. Então, a gente está nesse cenário. E naquele tempo, gente, a gente sabe que não tinha como avisar, né? Não tinha WhatsApp, não tinha um Instagram para dizer partiu Betânia, né? Não tinha. Fazendo uma selfie no caminho, caminho de Betânia. Aí Marta ia ver, Maria, eita, Jesus está vindo, né? Acabei de ver no Instagram, não tinha, né, gente? Então, visita normalmente era o quê? Surpresa, né? As pessoas chegavam na casa dos outros, quem não gostava de visita, meu irmão, era curado na hora, porque não tinha como, porque não dava para você avisar. Então, Jesus chega, e aí a gente sabe que chegar a visita em casa exige da gente alguns protocolos, não é mesmo? Arruma ali, arruma aqui, ajeita, esconde bagunça de criança, bota mais água no feijão. A gente quer ajeitar o negócio para receber a visita. É nesse cenário, meus irmãos, de vida comum que essa história tão emblemática está acontecendo. Mas eu quero te chamar a atenção, dentro dessa história de Marta, Maria, nós podemos tirar aí uma infinidade de lições. Mas eu quero te chamar a atenção para uma palavra que não está escrita aqui, mas essa história representa, que é a distração. Olha que coisa interessante. O tema da conferência é estações. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que amo estações do clima mesmo, sabe? Primavera, verão, outono, inverno. Acho que a minha única frustração de morar no Nordeste, que a gente tinha quente e muito quente. Quente e muito quente. Essa era a variação de estação. Agora, morando em Bragança, é interessante que as estações são relativamente mais divididas, a gente consegue sentir. Inclusive, agora começou o inverno em Bragança, no Brasil todo, né? Mas lá em Bragança a gente consegue sentir mesmo a estação chegou. Então, eu saí de casa 4 da manhã, dessa madrugada. E aí, gente, estava um frio, sei lá, 10 graus. Para carioca, gente, isso é neve caindo, né? E aí, gente, a carioca que morou uma década no Nordeste, 10 graus é tipo assim, salve-se quem puder, né? E aí, gente, eu saí de casa e botei calça, tênis, que é normal, até no verão. Mas assim, botei camisa de manga e botei um casaco pesado. E aí, estava no inverno. E aí, quando eu cheguei em Campo Grande, que eu não errei o nome, né? Amém. Campo Grande, quando eu desci, estava calor, né? Eu falei, o pastor falou, estava frio. Aí eu falei, meu Deus, eu cheguei e o calor. Jesus, por quê, meu Deus? Por quê? Mas amém. E aí, gente, olha que coisa interessante. A roupa que eu estava não era adequada para o calor que estava aqui. Então, na mesma hora, tira o casaco, puxa a camisa. O que eu quero dizer com isso? Sempre vai existir uma roupa para cada estação. E a gente precisa discernir para que a gente não esteja no verão usando roupa do inverno. Várias vezes na Bíblia nós vamos encontrar quem tem ouvidos, ouça. Isso fala a respeito de uma escuta espiritual. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem tem ouvidos vai discernir a estação que você está vivendo. Então, se você discerne a estação, isso vai te poupar de passar calor
ou passar frio. Vocês estão entendendo, amém? Quem discerne, quem tem ouvidos para ouvir, consegue discernir e acompanhar o que Deus está fazendo. Mas existe, meus irmãos, eu diria que um grande desafio para a gente de discernir tempos e estações e acompanhar, sabe, o movimento de Deus, aquilo que Ele está fazendo, é a tal da distração. E quando nós olhamos, gente, para essa história, nós vamos encontrar exatamente isso. O cenário é esse: uma mulher distraída, tentando fazer o que era certo, mas distraída, porque não discerniu o tempo. Não discerniu que aquela hora não era a hora de cozinhar, era a hora de sentar. Uma mulher que não discerniu a estação que estava vivendo. A verdade é que quando nós olhamos esse texto, agora, sabendo o final dessa história, a gente olha e fala: eu jamais perderia a chance que Marta perdeu. A gente adora agora falar essas coisas. Mas a verdade é que nós julgamos Marta e pensamos: ai não, eu seria Maria. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós somos uma geração extremamente distraída. A geração que tem micro-ondas, a geração que tem celular, a geração que tem controle remoto, a geração que tem carros mais velozes, a geração que tem meios de transporte velozes, a geração que tem avião, a geração que tem avião supersônico, é a geração mais distraída. Nos parece que essas coisas vão nos ajudar a ter mais tempo, mas na verdade a nossa geração é uma geração distraída. Talvez nosso problema não seja o tempo, mas seja a distração. Talvez, não sei você, mas eu muitas vezes disse: ai, esse dia podia ter 30 horas. Você já falou isso alguma vez? Eu já falei várias, mas o nosso problema não está no tempo, está na nossa distração. Nosso desafio, meus irmãos, Deus podia nos dar mais um dia de 30 horas. Ainda assim, nós continuaríamos com esse grande desafio de administrar o tempo corretamente. Porque o problema está na gente. O problema está comigo e está com você. Olha que interessante. O significado de distração no dicionário diz assim: é uma desatenção, um descuido, deixar a mente solta em muitas direções. No sentido original, essa palavra significa separar, deixar sua atenção se separar em diferentes direções. Agora, na Bíblia, essa palavra distração é a desatenção ou descuido que leva a pessoa a perder o foco e se afastar de Deus. Olha, eu acho muito interessante que vai dizer assim, que a distração é quando a gente deixa a mente solta em muitas direções. Por isso, gente, existe um grande desafio, que não é só estar aqui dentro de corpo, mas é que a nossa mente não esteja em muitas direções. Não é um desafio? Às vezes a gente senta aí o pastor, ou quem estiver pregando, começa a falar: eu não sei você, mas isso é uma luta para mim. A minha mente vai: gente, amanhã eu tenho que mandar uma mensagem. Aí eu já penso assim, nossa, vou escrever aqui rapidinho para eu não esquecer. Você já fez isso? É 2 segundinhos. Aí dali você já fala: nossa, deixa eu ver só se chegou uma mensagem no WhatsApp, né? Meus irmãos, a mente solta em muitas direções, quando na verdade a gente deveria estar olhando para uma coisa só. Eis o grande desafio: vencermos a distração no nosso meio, vencermos a distração que tenta tomar a gente, que tenta tomar forma no nosso coração. A verdade é que se o diabo ele não puder derrotar a gente, ele vai tentar distrair a gente, porque ele sabe que alguém distraído é alguém que está o quê? Com a guarda abaixada. Acaba sendo uma presa fácil. De repente você pensa, você pode dizer: Vivian, eu já venci em pecados, sabe aqueles pecados que a gente, aspas, acha maiores, pecados morais, aquelas coisas que a gente foi deixando quando aceitou. Meus irmãos, talvez a gente tenha vencido isso, mas talvez hoje o nosso grande gigante seja a distração nos nossos dias, a distração na nossa vida. E a falta de discernimento e dessa escuta espiritual, quem tem ouvidos ouça. Se a gente está distraído, a gente não consegue ouvir.
Quem não consegue ouvir, não consegue discernir a estação que está. Mas eu não falo só da estação, meus irmãos, escute isso. Não é só da estação individual, mas é o que Deus está fazendo nesse tempo. Que vai além só da minha história. O que Deus está fazendo, meus irmãos. Quando a gente olha para o mundo, para o cenário, o que Deus está fazendo. Quem tem ouvidos, ouça. O que Deus está fazendo. Mas a distração é sempre um convite para que a gente olhe só para a gente. E a gente se torna o centro de tudo. E a gente não consegue perceber o que é que Deus está fazendo. Qual é a estação que Deus está? Mateus 24 é um relógio, meus irmãos, de estação. E quando a gente olha ele, onde é que nós estamos? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que Deus está fazendo. A distração, meus irmãos, ela tem grandes... ela nos afeta de muitas formas. E quando nós olhamos para essa história, nós podemos encontrar alguma desses desafios que a distração vai nos apresentar. A primeira coisa é que a distração, ela vai roubar a nossa devoção. E por que isso? Porque, preste atenção, a gente leu e viu que a Bíblia vai dizer que Marta estava ocupada com muitos afazeres. Ela estava para lá e para cá, trabalhando. Agora, veja o versículo 39, olha aí na sua Bíblia comigo. Vai dizer assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Olha que interessante. Se a distração rouba a nossa devoção, ao contrário também é verdade, porque quando nós não estamos distraídos, o nosso coração tem sede de ouvir a palavra de Deus. E aí Maria pensa assim: vou parar tudo, porque agora é hora de sentar e ouvir a palavra de Deus. Aí a distração, meus irmãos, vai ser sempre um convite para que a gente saia da presença. Tanto é que o que vai acontecer? Maria está ali sentada aos pés de Jesus, sedenta pela palavra. Marta vai entrar igual um furacão, imagino eu, dizendo assim: ei, Jesus, você não está incomodado aí não? Que ela está sentada aí e eu estou fazendo um monte de coisa sozinho? Ou seja, a distração sempre vai dizer: olha, tem um negócio mais importante para fazer. Tem um negócio ali que você precisa fazer primeiro, depois você vem. Só que pode ser que depois, meus irmãos, você perca o time. E aí Jesus já foi embora. Pode ser que esse depois não aconteça. A distração vai ser sempre um convite a sair da presença. Jesus e Marta, escute isso, Jesus e Marta estão na mesma casa, mas estão a quilômetros de distância um do outro. E essa distância se chama distração. Nós podemos estar aqui agora, dentro da casa de Deus, nós podemos estar reunidos, mas a quilômetros de distância de Jesus. Por quê? Nós não estamos dando a Ele a atitude espiritual mais importante, que é a atenção. Grave isso no seu coração. A atitude espiritual mais importante que eu e você podemos dar para Deus é a nossa atenção. A verdade, meus irmãos, é que para alguém distraído, alguém que está distraído com as coisas desse mundo, ele não consegue perceber nada. Mas para uma pessoa atenta, meus irmãos, absolutamente em tudo nós podemos encontrar o nosso amado. E aí nós não estamos falando só de encontros litúrgicos, dias onde a gente tem uma expectativa que ele venha, que algo aconteça. Nós estamos falando que aqueles que são atentos, eles podem estar vivendo, gente, a vida mais comum possível. Mas se você estiver atento, nesse lugar a gente vai encontrar o nosso Cristo. E aí nós vamos parar e dizer: uau, Ele chegou, Ele está aqui. Deixa eu parar tudo, porque eu conheço quando Ele chega em casa. Nós conhecemos quando a presença de Jesus vem. E aí um atento vai dizer: uau, chegou a hora, eu consigo discernir o tempo. Agora é hora de parar, é hora de ouvir. No meio de tanto barulho, meus irmãos, no meio de tanta coisa acontecendo, um atento consegue tirar tesouro de lugares que um distraído não consegue nem perceber.
E é assim, não é verdade? Se a gente pensar, muito da nossa história com Jesus foi assim, né? Um dia a gente estava vivendo, sei lá, uma vida distraída, aí a nossa atenção se voltou para Ele, a gente foi encontrado por Ele. A gente tem muitas histórias ao longo desses anos, morando no Nordeste, trabalhando com plantação de igreja, com evangelização. A gente tem muitas histórias assim do que a gente foi vendo Jesus fazer a partir de pessoas atentas àquilo que Ele queria fazer. Eu me lembro de uma dessas histórias, foi que quando a gente chega normalmente num lugar para começar um trabalho, a gente chega em lugares assim que a gente não conhece ninguém. E aí você tem que ter um pouco ali de uma coragem que vem do Espírito Santo para você fazer amizade. Você tem que fazer amizade. E aí a gente chama de pesquisa missionária. Quando eu e Maicon chegamos no Nordeste, éramos eu e ele, sem conhecer uma alma viva. E a gente morava numa cidade chamada Picos. Num raio de 230 quilômetros, nós conhecemos todas as cidades. Meus irmãos, eu estou falando de cidade de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. Chegava eu e Maicon, a gente tão discreto, né? Maicon com essa barba aqui, a gente super pequeno. Quando a gente entrava na cidade, todo mundo parava para olhar a gente. Era um acontecimento. E aí, dali, a gente tinha que começar a puxar assunto e a gente fazia o que a gente chama de pesquisa missionária. São muitas cidades morando, mas um belo dia a gente foi morar numa cidade chamada São José da Tapera. E aí a gente começou ali também o que a gente chama de pesquisa missionária. Então, a gente começou, aí a nossa ênfase sempre foi não focar ali na cidade em si, porque toda cidade do sertão, a cidade, vai ter uma igreja, mas nosso foco sempre foram os povoados, os interiores. Nós chamamos lá das brenhas do sertão. Então, a gente pegava uma D20 abençoada ou uma Kombi, né? Que toda base missionária tem que ter uma Kombi para quebrar e você ter fé que ela vai voltar. A gente é forjado nessa fé. Quem tem uma Kombi sabe do que eu estou falando, né? E aí, a gente, com essa Kombi, com essa D20 ali, crendo no poder de Deus, a gente saía ali nas brenhas do sertão. Um belo dia, escute isso, nossa Kombi fez o quê? O que ela faz? Quebrou. No sertão, eu estou falando de alto sertão, e ela quebrou na frente de uma casa. Normalmente as casas no sertão, quilombos, normalmente as casas são juntas. Quando a gente fala de sertanejo, as casas são bem afastadas uma das outras. Tá dando para visualizar, né? E aí, gente, nossa Kombi quebrou na frente de uma casa. Aí o que a gente fez? Contato, né? A gente foi lá, e isso é importante. Você pode parar e reclamar, a Kombi quebrou, não acredito, mais uma vez, meu Deus, essa Kombi não vale nada. Ou a gente falou, bem, paramos em frente a uma casa, vamos lá conhecer, né, quem é essa pessoa dessa casa. E a gente foi lá. E aí conhecemos uma mulher chamada Cineide. Ela estava lá, começamos a conversa, se desenrolou. No final, a gente fez também o que crente gosta de fazer, posso orar por você? Ela falou, pode. Orou por ela e foi-se embora. Na outra semana, a Kombi, enquanto uns oram, outros tentam consertar a Kombi. E assim a coisa vai. Porque quem tem Kombi sempre sabe como consertar também, né? Porque quebra sempre, gente. Isso é a certeza. E aí a gente voltou. Na outra semana, pensamos, bem, já fizemos um primeiro contato ali. Vamos passar de volta na casa dela, que é assim que a coisa se desenrola. E aí, gente, quando a Kombi apontou, ela já foi para o meio da rua, fez sinal, e aí a gente parou e ela falou, eu estava na expectativa, né, do jeitinho dela de falar, se vocês iam aparecer aqui hoje, porque eu queria contar que na semana passada, quando vocês pararam aqui em casa, eu não disse para vocês, mas eu estava com uma hemorragia há dias, que não cessava. E quando vocês oraram, essa hemorragia passou. Meus irmãos, para um atento, tudo é tesouro. Mas para um distraído, meus irmãos, só sobra murmuração, reclamação. E a gente não consegue perceber o que Deus quer fazer. Cineide, meus irmãos, naquela tarde, disse assim para a gente, vocês podem fazer um culto aqui na minha casa? Claro que a gente pode, está aqui para isso. Fizemos na outra semana, pena que eu não tenho foto, mas tinha só 60 pessoas no quintal de Cineide.
Fizemos um culto, foi uma festa, Maicon pregou, foi uma alegria e pregamos o evangelho. Resumo, gente, hoje, deve ter 5, 6 anos, Cineide é um dos pilares da igreja que foi plantada ali em Piedade, que é o povoado dela. Deixa eu te falar uma coisa, Cineide, essa mulher, ela tem a minha idade, só que a gente tem uma consideração dela de mãe. E Cineide não sabe ler, não sabe escrever, mas ela prega nos cultos, sabe como? Bota lá a Bíblia no sol, que é a Bíblia de áudio, que carrega pelo sol, pelo calor do sol. E aí ela escuta, decora e prega na igreja a palavra de Deus. Porque um carro quebrou na frente da casa dela. E porque alguém naquele meio não estava distraído. A gente podia ter dito, o carro quebrou, agora a gente vai focar em arrumar esse carro. Mas para um atento, meus irmãos, tudo se torna um tesouro. Nós podemos viver uma vida, meus irmãos, onde a nossa atenção para Jesus vai estar só no domingo à noite, ou a gente pode viver uma vida 24/7, atentos àquilo que o céu está fazendo. Existe um convite para a gente, para que o nosso coração esteja nesse lugar certo, aonde a presença de Deus não é só uma visita, mas é uma morada que eu e você vamos viver. Nós vamos permanecer nesse lugar. É interessante, gente, que o distraído, ouça isso, uma pessoa distraída, ela pode fazer devocional todo dia, você sabia? Você sabia que nesse tempo até ímpio está fazendo devocional todo dia? Quem tem ouvidos ouça, né? Que o Espírito diz à igreja. Mas ele também faz devocional, mas escute, para um distraído, o devocional faz parte do checklist, igual academia, igual beber 1 litro de água, igual cuidar da saúde, pode ser só um checklist. Mas para um atento, aquela palavra toma forma no seu dia. Meus irmãos, escute o que eu vou te dizer, devocional é maravilhoso, mas não adianta você dizer, eu faço devocional todo dia 1 hora, e nas outras 23 horas... você está vivendo como alguém distraído. Não adianta a gente dizer, li a Bíblia o ano inteiro. Isso é maravilhoso e a gente precisa fazer. Mas a pergunta é, isso tem tomado forma na nossa vida? Ou tem sido só aquela meta do bem-estar? Fiz, checklist, está feito. Quantos livros você leu no ano? Olha, eu li 18 livros, está bom. A pergunta é, isso tem tomado forma na nossa vida? Essas palavras aqui têm tomado forma e a gente pode estar, sei lá, no escritório de contabilidade, no meio daquela loucura do dia, mas ainda assim, um coração atento àquilo que ele está fazendo. Sabe o que eu acho interessante? O Salmo 63 é um salmo dos salmos, é um dos meus favoritos. E o salmista vai dizer, Davi escreve esse salmo, e a história que se desenrola no Salmo 63 é muito interessante. Existem 2 linhas ali de teorias a respeito desse momento, mas a mais aceita é que Davi está fugindo de Absalão, que é o filho dele, que tenta matar, e Davi vai para o deserto. Esse deserto era tão selvagem, tão difícil, que é o mesmo deserto que quando Davi está fugindo de Saul, ele vai para o deserto, quando Saul chega perto, fala, não, deixa aí, que aí ele mesmo por si só morre, nem precisa ir, era um deserto muito difícil. E aí, meus irmãos, ouça isso, eu quero te chamar muito a atenção para essa realidade. Quando Davi está lá e ele começa a dizer que a alma dele está sedenta pelo Senhor, a gente está falando de um rei, a gente está falando de alguém que tinha tudo do bom e do melhor, mas agora está num deserto, num lugar que falta coisa, num lugar que não tem conforto, que você não tem comida, que você não tem bebida, existe escassez. Mas sabe o que Davi vai dizer? Ele diz assim, eu tenho saudade da casa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, normalmente a gente numa situação dessa ia sentir saudade do que estava faltando ali para nos trazer algum conforto. A gente ia dizer, ai, que saudade da comida da minha mãe. Ai, que saudade de um monte de servo me servindo. Ai, que saudade da minha cama. Mas Davi, meus irmãos, era alguém extremamente atento. E ele disse, eu poderia ter tudo. Eu poderia ter agora uma cama boa, um quarto bom, servos, eu podia ter melhor comida. Mas ele disse assim, o que eu mais tenho saudade é de estar na casa de Deus.
Porque Davi era alguém atento e sabia que a gente pode não ter essas coisas, mas se a gente não tiver a presença de Deus, meus irmãos, o deserto vai nos sucumbir. Davi era alguém extremamente marcado pela presença de Deus, a ponto de dizer: eu poderia sentir falta de qualquer coisa, mas o que minha alma sente saudade é da casa de Deus. Ele poderia ter dito e seria aceitável: ah, que saudade lá do palácio, que saudade da vida boa. Mas ele disse: isso tudo não é importante, saudade da casa de Deus. Existe uma história muito interessante que fala, a história de Marta e Maria, ela vem depois daquela parábola do bom samaritano, que você conhece. Existe uma história interessante que um professor de seminário, ele passou um trabalho e disse assim para os alunos: olha, todo mundo, quero que vocês façam um trabalho para mim, tragam, vão apresentar sobre a história, a parábola do bom samaritano. E aí, os alunos começaram a preparar. Propositalmente, o professor colocou no caminho da casa deles para a faculdade, colocou um homem caído ali no meio do caminho. E aí o que aconteceu foi que todos os alunos passaram, e a atenção, o foco deles era chegar e apresentar o trabalho para o professor. Ninguém percebeu que tinha um homem caído no meio do caminho. E a história se repete, meus irmãos. Quando a gente lê, a gente fala: ah, não, eu pararia. Oh, meus irmãos, talvez não. Talvez a gente esteja tão focado em: o que eu tenho que fazer é apresentar um trabalho, então é isso que eu vou fazer. A distração rouba a nossa devoção. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai militar contra o nosso tempo com Deus. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai tentar concorrer com a presença de Deus na nossa vida. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai concorrer contra a nossa atenção. Por isso, meus irmãos, é tempo da gente discernir o que o Espírito diz às igrejas. Na parábola das 10 virgens, as distraídas ficaram. É tempo da gente discernir o que o Espírito diz à igreja. A segunda coisa que essa história nos ensina é que a distração interfere nas nossas prioridades. Meus irmãos, não é que nós sabemos que aquilo que Marta estava fazendo não era errado, amém? Concordo? Não era errado. É errado a gente querer servir bem as pessoas? Absolutamente não, é muito certo. O que é errado, meus irmãos, é a gente não discernir o tempo. Não é errado em si o que ela estava fazendo, mas fazer na hora errada a coisa certa torna aquilo errado. Se você está fazendo, você pode estar fazendo a coisa mais legítima, mas não é na hora certa, aquilo ficou errado. E aqui, quando nós olhamos para essa história, Jesus nos faz um convite a olhar quais são as nossas prioridades. É interessante que às vezes a gente diz assim: nossa, a gente precisa de equilíbrio. Mas sabe que eu não acho que seja a palavra mais adequada, porque quando a gente fala de equilíbrio, a gente coloca tudo na mesma ordem de prioridade. Agora eu só tenho que decidir qual eu vou fazer. Quando nós falamos sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre o seu reino, nós estamos falando de algo que se sobrepõe a tudo. Não há nada nesse mundo que tenha equivalência, entende? Não há, meus irmãos, equivalência em nada que a gente faça. Quando nós falamos de presença de Deus, quando nós falamos de entregar atenção a Jesus, nós estamos falando de algo que precisa sempre se sobrepor a todas as outras coisas. Nós estamos olhando para a história de uma mulher e vendo que não era pecado o que ela fazia, mas não discernir o tempo torna aquilo pecado. Quando nós olhamos para o banquete ali em Lucas 14, você também já deve ter lido, é interessante que as pessoas são convidadas para o banquete do rei, para uma grande festa. Eu acho maravilhoso as respostas. Aí eles vão dizer: não posso ir, acabei de comprar uma propriedade. Meus irmãos, comprar uma terra é problema? Fala aí. Gente, acabei de comprar uma terra, a primeira terra que eu tenho na vida, gente. Estou mó alegre,
Primeira, vou fazer 40 anos. Eu falei, agora tem onde cair morta. Literalmente. Primeira vez, estou tão alegre, gente. É ruim comprar uma terra? Não. É ruim quando isso concorre em estar na presença de Deus. É errado. Aí o outro vai dizer assim, olha, acabei de comprar 5 juntas de boi. Isso era aquilo que eles usavam para o trabalho, né? Para arar a terra. Você bota o boi e vai arando a terra. É errado, meus irmãos, se preocupar com o trabalho? Não. É errado quando isso tenta concorrer com a presença de Deus. Aí o outro disse, acabei de casar, era só levar a mulher junto, né, gente? Fala, quer coisa melhor, já começaria o casamento certo, né? Vamos para a presença do rei. Mas ele disse, acabei de casar. É errado casar, meus irmãos? Não. O problema é quando isso concorre com a presença de Deus. A verdade, meus irmãos, é que nós estamos envolvidos em muitas coisas que são certas, porém, tem nos roubado da presença de Deus. Talvez o nosso maior desafio é entender que nós, talvez nesse lugar aqui, não estamos precisando nos arrepender de grandes pecados morais, sabe? Aqueles pecados escandalosos, mas talvez o silêncio da distração na nossa vida, que se torna tão pecado quanto algo grandioso como qualquer outro escândalo. Porque tudo aquilo, a Bíblia vai dizer, para que a gente ame a Deus acima, todas são todas. Todas no grego é todas no hebraico é todas é todas. Não há nada, meus irmãos, que a gente possa dizer, deixa eu equilibrar. Nós estamos falando de um amor que precisa se sobrepor a todos os outros. Casar é importante, comprar é importante, trabalhar é importante, estudar é importante, tudo isso, criar filho é importante. Tudo isso, viajar, ter lazer, ter vida social, tudo isso é importante. Mas nós estamos falando de algo que se sobrepõe àquilo que é importante, que precisa ser nossa prioridade. Aquilo que o salmista vai dizer, uma coisa eu peço ao Senhor. Aquilo que Paulo vai dizer, deixando para trás, eu estou olhando para só o quê? Um lugar, para só uma pessoa. É aquilo que Jesus vai dizer para Marta, Marta, tem uma coisa só que é necessária. Tem um monte de coisa legal, meus irmãos, tem um monte de coisa importante, mas tem uma coisa que a gente fica sem, minha filha, afeta todas as outras. Talvez, meus irmãos, nessa tarde, eu e você, precisamos, receber aquele sacode de Deus, dizer, ei, se tudo que a gente conhece do Evangelho é vir na igreja, talvez a gente ainda esteja muito distraído. Talvez se tudo que eu conheço do Evangelho é aquela 1 hora que eu entrego ali todo dia, talvez estejamos ainda distraídos. A verdade é que eu e você, todos nós, meus irmãos, por causa do pecado, nós já nascemos Marta, mas só o Evangelho nos torna Maria. Não é algo automático. Nós precisamos do Evangelho que vai nos discipular e nos tornar alguém com esse tipo de coração. Não é algo natural para a gente, porque, meus irmãos, quando nós falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós falamos de ter o reino como prioridade, nós estamos falando que nós vamos ter que deixar algumas coisas. E o pecado nos fez ser tipo de gente que não quer deixar nada. O pecado nos fez um tipo de pessoa que quer dominar, reger, guiar a nossa própria vida. Mas aí quando a gente vai conhecendo o Evangelho, meus irmãos, e ele vai nos discipulando, a gente vai entendendo que para chegar lá a gente vai precisar deixando algumas coisas no caminho. A distração, ela também afeta as nossas relações. Olha que coisa interessante. Marta, Maria estavam naquela casa, Jesus chegou, Maria senta aos pés de Jesus, sedenta de ouvir a palavra. Marta está ocupada fazendo as coisas e ela esqueceu de entregar para Jesus uma das coisas mais importantes, que é a presença. Presença. Que desafio, meus irmãos, nesse tempo, nós entregarmos para as pessoas a nossa presença. Nós estamos sempre ocupados. E nós até nos orgulhamos disso, né?
Nossa, eu estou muito ocupada, uma correria só minha vida. E a gente, infelizmente, a gente está dando valor, senso de valor nessa ocupação. Somos ocupados demais, temos muitas coisas. Marta e Maria entregou para Jesus tempo. Maria disse assim: vou me relacionar com Ele, vou entregar a minha atenção. Marta estava fazendo aquilo que a gente faz constantemente, que é: vou fazer coisas para Jesus, e que isso possa suprir o fato de eu não entregar tempo para Ele. Deixa eu fazer coisas para Jesus, e vou fazendo. E nós estamos assim, meus irmãos, infelizmente, nós estamos, pense bem, quantos, talvez você não, mas eu estou em dívida com muito café, com muita gente. Tem várias pessoas que eu estou assim, ó, vamos marcar, vamos, sabe aquele vamos, então vamos, hein? Esse vamos não chega nunca. Porque a verdade, meus irmãos, é que nós estamos hoje mais ocupados com a nossa vida, com as nossas ocupações, com as nossas coisas, e a gente hoje está com dificuldade de entregar um negócio chamado tempo para as pessoas. A gente até entrega presente, a gente entrega ajuda financeira, mas a gente está com dificuldade de entregar tempo. Sentar e ouvir, sentar e conversar. Esses dias meu marido estava falando, gente, eu não, hoje em dia, ele estava dizendo, eu não sei nem mais escrever de caneta, porque tudo virou o que é automático no telefone. E a gente acha que até a amizade pode ser nutrida também no telefone. Então você comentou uma foto de alguém e já fala, manutenção feita. Porque entregar tempo, meus irmãos, dá trabalho. Entregar tempo para as pessoas, entregar presença para as pessoas, isso dá trabalho. Não tem como, meus irmãos, eu falar de distração sem falar de um dos grandes facilitadores da distração no nosso tempo. Você sabe que a distração, ela se tornou onipresente. Por quê, Vivian? Porque agora nós temos o celular. A distração se tornou algo onipresente. Aonde nós estamos, nós temos uma ótima ferramenta de distração, que é o telefone. Não dá para falar sobre isso sem dizer e sem denunciar um pecado que talvez seja só meu, meus irmãos, e eu estou lutando contra ele. Talvez não seja seu, e você no final vai orar por mim, amém? Porque talvez você tenha uma ótima relação com o telefone. Mas saiu uma pesquisa recente de um instituto americano, e talvez você não esteja nesse número, mas a pesquisa diz e aponta que os brasileiros, talvez você só seja brasileiro, mas não esteja nessa pesquisa, diz que a estimativa hoje de uso de telefone por brasileiro seja de 9 horas e 13 minutos. Aí, mulheres, pasmem, nós estamos liderando esse ranking. A maioria, mas homens, vocês também estão. Está dizendo que a gente é a maioria. Os homens já assim, glória, que santos nós somos. Quando se fala de maioria, não significa todo, né? É uma maioria. Talvez seja ali por 2 ou 3. Mas a verdade, meus irmãos, que o telefone se tornou uma distração onipresente na nossa vida. Como eu brinquei, né? A gente pega o telefone, aí hoje em dia eu sou, tá? E se você não é, tá tudo bem, mas eu sou do time Bíblia de papel. Amém? Se você também é, dá um amém aí. Se você não é, diz misericórdia. Gente, por quê? Vamos ser honestos, tá? Vamos ser honestos. Quero que você preste muita atenção nisso. É muito, muito bom que a tecnologia nos trouxe, mas há um grande desafio em lidar com ela. Aí o pastor diz, abre aí seu celular em João 3, versículo 16. Aí você abre, né? Gente, é muito difícil você passar 1 hora com aquele telefone na mão, sem dar uma espiadinha na rede social. Como eu disse, talvez seja só meu problema, mas pode ser que mais alguém aqui sofra desse problema. É muito difícil que a gente vai lá fazer o nosso devocional, aí a gente diz, meu Deus, que versículo maravilhoso, deixa eu postar no Instagram. Aí a gente vai tirar foto e nunca mais o devocional nos viu, porque a gente foi embora. Aí a gente foi ali, deixa eu ver o devocional do outro, a foto, aí vai embora.
Isso já aconteceu com você? Comigo já, meu irmão. Só temos 2 pessoas que aconteceu isso. 3, 4, 5. Graças a 6, 7. Olha, tá aumentando. Olha que coisa linda. Não, gente, não vai não, em nome de Jesus. Essa geração vai ser diferente. Mas a verdade é que o telefone, ele se tornou algo que nos distrai facilmente. Você concorda com isso, meus irmãos? E aí nós estamos fazendo a tecnologia concorrer contra a escuta espiritual desse tempo. Gente, hoje eu estava no aeroporto, aí me deu aquele lapso de sanidade. Eu estava mexendo no telefone, eu tirei, sabe aquele segundo que você fala, desliga o telefone, eu fui olhar, eu não encontrei nenhum ser humano em volta de mim sem o telefone na mão. Nenhum, gente, nenhum, do menor ao maior. A minha mãe de cabelinho branco também usa celular hoje em dia, tá lá, ó, Shein, Shopee, mandando para mim direto o link, caindo em golpes, glória a Deus. Maravilhosa, ela caiu em 2 no final do ano. Eu falei, mãe, misericórdia, mãe, me ajuda, pobre não pode cair em golpe, de jeito nenhum. Gente, a verdade é um grande desafio mantermos a atenção quando tanta coisa tem concorrido com o nosso coração. Mas tem um remédio. E sabe qual é esse remédio? Aquilo que a Bíblia nos ensina, existe um lugar para olhar, e esse lugar não é o celular. E esse lugar não é nosso trabalho, não é nosso casamento, isso tudo é bom, importante, mas tem um lugar para a gente olhar, e ele é uma pessoa. E quando nós honramos a presença dessa pessoa, não há distração que possa entrar no nosso coração. Meus irmãos, se nós cremos que aquilo que cantamos aqui é verdade, a presença dele está nesse lugar. Como é que nós podemos nos distrair com outras coisas quando o Rei da Glória entra numa sala como essa? Como é que nós podemos nos distrair com as coisas dessa vida, quando a gente abre a nossa Bíblia lá, com o nosso cafezinho de manhã, e a gente lê a palavra e ele começa a falar? Como, meus irmãos, nós podemos distrair se a Bíblia nos ensina a olhar para o lugar certo? Tem um lugar que a gente vai olhar, meus irmãos. E quando a gente vai olhando para esse lugar e para essa pessoa, nós vamos sendo pastoreados. A nossa alma vai sendo pastoreada, as nossas prioridades vão sendo pastoreadas, a nossa atenção vai sendo pastoreada. E aí nós vamos entendendo que as coisas em si, elas não são más, mas como nós lidamos com ela. E isso tem sido o grande problema da nossa vida. Meus irmãos, quantos de nós conhecemos muito da Bíblia, de teologia, mas não conhecemos quem senta do nosso lado, porque nós estamos distraídos. Porque nós queremos entregar relações rápidas, que não exigem muito da gente. Semana passada foi muito interessante. A nossa igreja, ela se reúne durante a semana com igrejas caseiras, e a gente estava na nossa igreja caseira, e foi muito legal, porque é triste, mas é legal, né? A gente começou a se arrepender ali de como a gente não era intencional em nutrir amizades. Porque é fácil, meus irmãos, a gente se encontra uma vez por semana, a gente trabalha junto, a gente está fazendo coisas para Jesus, mas a gente não está acessando o coração, porque isso, meus irmãos, exige, né? Exige esforço, exige intencionalidade, exige, de repente você já se machucou com isso, e exige de você que talvez você vai se machucar de novo, mas enfim, esse é o Evangelho. A gente canta perdendo tudo por amor, com alegria. De fato, cantar é mais fácil. Mas quando a gente começa a viver essas coisas na realidade, na prática, que ninguém nos deve nada, mas eu devo a todo mundo. Eu devo amor, nem que vocês não me devem nada, mas eu devo amor. E aí você também deve a mim. Quando a gente vai entendendo essas coisas, meus irmãos, a gente vai vendo o Evangelho pastoreando e colocando as coisas no lugar na nossa vida. Nos faz ser pais e mães que estão em casa, mas estão em casa de verdade. Nos faz ser filhos que estão em casa, mas estão em casa de verdade. Nos faz ser ovelhas que estão na igreja, mas estão na igreja de verdade.
não é só, meus irmãos, com o corpo, mas é com a mente, com as emoções. A distração, ela começa muito sutil na nossa vida, mas ela vai crescendo, E quando vê, meus irmãos, nós estamos nesse emaranhado. Jesus está na casa, mas nós não estamos com Ele. Nós cantamos, queremos a presença de Deus, mas a grande pergunta é, ok, você quer a presença de Deus, eu quero, mas Vivian, você está entregando a sua presença para Deus? Nós queremos a presença de Deus e esse é o anseio, mas nós estamos entregando também a nossa presença a Deus? Essa pergunta precisa ecoar e discipular o nosso coração, discipular a nossa mente, discipular as nossas emoções. Quem tem ouvidos, meus irmãos, que ouça aquilo que o Espírito diz à igreja nesse tempo. Nós temos, e para caminhar para o fim, eu fiz uma pesquisa, olha que coisa interessante, nós temos hoje à nossa disposição mais de 50 milhões de sites. Nós temos 75 milhões de blogs. Tem noção? O que eu quero dizer com isso é, olha quanta informação nós temos. Meus irmãos, às vezes é difícil passar 30 minutos num devocional, mas a gente passa 4 horas fácil passando rios de Instagram. E a gente nem sente, né? Aí eu vejo aqueles rios de Instagram dizendo assim, fui dormir às 10, 3 horas da manhã. Você nem sente, não é isso? Nem sente. Porque, meus irmãos, ser distraído é muito mais fácil. Ser atento exige de nós esforço. E é um esforço que nós temos a companhia do Espírito Santo para nortear, para nos chamar de volta, para nos ajudar nessa jornada. Não há, meus irmãos, como a gente cantar que vimos alguém mais belo, mas nos distraímos com qualquer coisa desse mundo. Aquilo que a gente entrega a nossa atenção, a gente também dá ao nosso coração. Eu creio, meus irmãos, que é um tempo. Essa palavra foi gerada em uma semana que eu passei na Chapada dos Guimarães. E de um clamor que eu sentia no meu espírito nesse tempo. Meus irmãos, nós estamos muito distraídos. Talvez você não, mas talvez seja com muita humildade, eu falo isso. Muita humildade. Quem sou eu para trazer um diagnóstico da igreja? Mas ousa dizer que tem sido uma luta em muitos lugares, para muitos crentes. Nós estamos distraídos com o excesso de informação, inclusive conteúdo cristão. Talvez tudo que esse conteúdo tem alimentado é o nosso intelecto, mas não tem mudado o nosso caráter. Talvez a gente saiba muito, mas também não saiba nada. O quanto o Evangelho tem afetado a nossa vida. E isso vai mostrar se nós estamos distraídos ou não. Se aquela palavra que a gente ouve, a gente não pensa assim, se aquela pessoa estivesse ali, a gente diz, que bom que eu estou aqui, que eu posso ouvir isso. Meus irmãos, quero te convidar a fechar os olhos e quero te convidar para que a gente nessa tarde faça esse exercício de voltarmos a nossa mente e o nosso coração àquele que é o mais belo. Nós vimos algo que é mais belo que qualquer coisa desse mundo, meus irmãos. Não há como a gente deixar as outras coisas concorrerem com Ele, com a beleza de quem Ele é. Quando o homem e a mulher estavam no jardim, eles tinham uma pessoa para olhar. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus vinha tabernacular no meio deles. A presença de Deus estava ali com eles, mas o pecado, meus irmãos, rompeu com isso. Agora nós lutamos contra a distração, com o barulho, com as muitas vozes, com as muitas informações, com a correria, com a tecnologia. Tem muita coisa tentando roubar a nossa atenção.
Mas a atenção continua sendo uma das coisas mais preciosas que nós podemos entregar para Cristo. Ei, Jesus, você tem a minha atenção nesse sábado à tarde. Ei, Jesus, você tem a minha afeição, você tem as minhas palavras, você tem, sabe, a minha audição, a minha visão, você tem, Jesus. E nessa tarde, meus irmãos, nós podemos juntos nos arrepender de tudo aquilo que a gente tem deixado concorrer com a presença de Jesus. Talvez estejamos na mesma casa, mas a quilômetros de distância um do outro, porque a distração tem nos feito olhar para os problemas, a distração tem feito olhar para a nossa vida, a distração tem feito a gente olhar para o que a gente não tem, a gente está correndo atrás disso com toda a nossa força. Talvez, meus irmãos, esse seja como quando o Espírito começou a falar comigo, era um diagnóstico da minha vida e talvez seja também seu. Talvez. Mas a verdade que eu sei é que existe um remédio para a nossa distração, que é olhar para Jesus. Paulo vai nos ensinar isso, ele vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Os grandes homens que nós lemos na Bíblia, eles também tinham os desafios daquele tempo. Não é só a gente que tem, eles também tinham as distrações daquele tempo. Mas eles nos ensinaram a olhar para uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E é olhando para Ele, meus irmãos, que nós vamos sendo moldados. Quero te convidar, feche os seus olhos. Vamos encher esse lugar. Já existe temor nesse lugar, mas se Ele está aqui, não tem como a gente olhar para nenhum outro lugar que não seja para Ele. Feche os seus olhos e vamos ver o que o Espírito deseja fazer nessa tarde. Se o louvor puder vir para cá e a gente pode cantar canções que nos convidem a olhar para Ele nessa tarde. E nós vamos orar juntos e nós vamos ver o Espírito pastoreando o nosso coração nessa tarde. E por amor, meus irmãos, o Espírito pode denunciar algumas coisas no nosso coração, para que a gente não perca de discernir aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Quem tem ouvidos, ouça. Que a gente coloque a roupa adequada para a estação adequada. Que a distração não nos roube de discernir aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Nós cremos nisso. Se você puder, comece a orar aí no seu lugar. Você não precisa orar alto. Eu não sei como você deseja fazer, mas eu quero te convidar. Faça alguma coisa, ore. Diga, Jesus, Talvez você vai dizer, Jesus, eu estou como Maria, eu estou aqui aos seus pés. Talvez você vai dizer, Jesus, eu estou igual a Marta, correndo para lá e para cá. E no final do dia, tudo que eu tenho é cansaço, fadiga, desânimo. Não sei aonde você está agora. Mas eu sei que o Evangelho tem remédio para qualquer estação que você esteja. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
pois tudo vem de ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Começou a falar que o fato de eu dedicar muito tempo trabalhando para Ele não significava que eu dava atenção a Ele. E como isso interfere em absolutamente tudo na nossa vida. Quando o Espírito começou a falar comigo, meus irmãos, a primeira coisa que Ele fez foi: Vivian, você precisa voltar a olhar para os seus filhos. Ocupação, meus irmãos, correria, desafios, muito trabalho, carregando sempre eles juntos, mas estar junto não significa que você está dando atenção. Estar no mesmo lugar não significa que você está entregando atenção. E eu me lembro de um dia, nós trabalhamos, como eu disse, numa chácara, e eu me lembro que um dia eu estava trabalhando, a gente tem uma salinha lá, e aquela correria, trabalhando, e aí o Espírito Santo falou: vá lá para fora. E aí quando eu fui lá para fora, os meus filhos, são doidos de futebol. Eles amam jogar futebol, mas jogam o dia que Deus dá futebol. E aí quando eu cheguei, lá tem um campo bem grande, quando eu cheguei no campo, o Espírito Santo falou assim: veja os teus filhos jogando futebol. E aí eu fui intencional em dizer:
filhos jogando futebol. Meus irmãos, não adianta eu ter plantado 20 igrejas no sertão, não adianta ter pregado para segmento não alcançado se eu não dou atenção para os meus filhos. E aí, quando eu estava ali no campo, eu fui intencional e disse: vou deixar o telefone guardado. E aí eu fiquei olhando os meus filhos jogando futebol. Eu perdi a conta de quantas vezes, enquanto eles jogavam futebol, o olhar deles procurava o meu. E aí, meus irmãos, eles encontravam. Nosso maior desafio não é pedir só a presença de Deus, mas é entregar a nossa atenção a Ele. Nosso maior desafio não é a nossa carência de pessoas, é se a gente está disposto também a entregar o nosso tempo para as pessoas. Talvez pessoas tenham nos ferido, mas existem pessoas que também são cura na nossa vida. E aí naquela tarde, meus irmãos, meus filhos jogaram futebol. Meu filho Samuel, ele está dentro do espectro autista e o hiperfoco dele é futebol. E aí era muito interessante porque ele imita todos aqueles, quem conhece futebol, sabe quando marca gol? Ele imita todos aqueles jogadores. Meus irmãos, todas as vezes que ele imitou naquela tarde, ele teve uma mãe que disse: eu vou te dar a coisa mais preciosa, que é a atenção. Talvez, meus irmãos, esse seja o nosso desafio. Entregar atenção para Jesus, entregar atenção para as pessoas. Não é dar coisas, meus irmãos, é dar atenção. Quando as pessoas olharem para a gente, elas vão encontrar a gente olhando para elas. Talvez esse seja o maior evangelismo desse tempo. Como é que a gente vai evangelizar as pessoas se a gente nem percebe que elas estão ali? Como é que a gente vai pregar o evangelho se a gente nem percebe que elas estão no mesmo lugar que a gente? Porque nós estamos distraídos, nós estamos embebidos com a música desse tempo, com aquilo que está regendo esse mundo. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas nesse tempo. Há uma estação que nós estamos vivendo e nós precisamos discernir. Vamos orar juntos, amém? Eu sinto nessa tarde que não há um apelo, porque eu não acho que esse seja um problema só de 2, 3 pessoas, só meu. Talvez em algum momento todos nós aqui estejamos nos distraindo com alguma coisa. Talvez Jesus esteja em casa, mas nós estamos distraídos olhando para outro lugar. Mais uma vez eu quero te convidar a fazer esse exercício agora de nós fecharmos os olhos nessa tarde. E nós clamarmos mesmo por essa presença, mas não só clamarmos, meus irmãos. Quando a presença vier, nós estaremos prontos e atentos para responder. Nós estaremos atentos para responder as pessoas. Nós estaremos atentos a responder o Espírito. Nós estaremos atentos. A distração tem sido o sono que muitos estão dormindo, mas há um grito no Espírito dizendo: desperta, você que dorme, desperta nessa tarde, para que possamos caminhar atentos àquilo que o Espírito está fazendo, acordarmos e falar: ei Espírito, o que é que você quer fazer hoje? Atentos, atentos. Eu estava recente, ano passado, em novembro. Quero terminar contando essa história. E você vai ficando em pé aí, que já é para você não dormir. Eu fui para Bolívia com a equipe de prático da escola. E a gente tem um prático de final de ano. Foi muito interessante que eu estava numa cidade que é quase divisa, assim, quase selva boliviana. Meus irmãos, pensa num perrengue para chegar naquele lugar. 9 horas andando aquele pau de arara. Quem conhece sabe que eu estou 9 horas. Peguei chuva, poeira, seca, tudo. 9 horas. Quando nós chegamos, o pastor que nos recebeu é um apóstolo que desconhecido na terra, mas muito conhecido no céu, mas muito conhecido. Um boliviano que tem entregado a vida pela evangelização do povo dele. E aí ele disse assim, que um dia a gente foi caminhando com ele em todas as igrejas que ele plantou.
Chegamos em uma que é essa, bem distante. Quando nós chegamos lá, escute isso, meus irmãos. Ele disse que ele parou na primeira casa, primeira coisa que ele parou. E ele disse assim: gente, esse homem mora sozinho nessa casa, que ele cuida de uma cancela que existe lá do governo, precisa estar lá esse homem, sozinho. E aí o pastor Hernan disse que passa 10 anos que ele vai para aquela área de lá que é muito distante da casa dele, e passava por lá e nunca parava, até que um dia o Espírito falou assim: para e vai falar com ele. E aí ele parou, pregou o evangelho para aquele cara. Ele vai uma vez por mês. No outro mês, quando ele voltou, ele batizou o cara num lago que tinha na frente ali da casa do cara. Quando nós chegamos lá, gente, nós presenciamos aquele homem na expectativa do pastor Hernan passar, para durante alguns minutos ouvir o evangelho. E aí foi interessante que quando o carro foi indo embora, nós vimos ele voltar assim para a casinha dele, levantando a mão e dizendo: obrigada, Jesus, mais um dia eu fui alimentado pela presença. Porque um pastor não estava distraído, mas estava atento à voz de Deus. Um homem foi alcançado pelo evangelho. Mais à frente, chegamos numa outra igreja que ele plantou. Tinham com certeza ali umas 40 pessoas. E aí ele foi nos contar também a história. Ele disse que um dia estava também indo, e aí desse Espírito falou com ele: vai para aquela ponte. E ele toca sanfona, gente, é a coisa mais linda do mundo. E aí ele parou na ponte e o Espírito falou: começa a cantar. E ele disse: gente, não tinha nenhum ser humano, só ele e uma ponte. E ele começou a tocar. E aí quando vê, começa a se aproximar uma moto. E aí quando aquele era um homem na moto, parou, olhou para ele e disse assim: quem é você? E ele disse: eu sou um pastor. E ele falou: faz um culto na minha casa? Faço. Hoje tem uma igreja na casa desse homem, gente, com mais de 40 pessoas. A família do homem inteiro foi alcançada. A gente pôde estar lá. Meus irmãos, um atento consegue tirar tesouros de lugares que alguém que está distraído não percebe. Meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Talvez nós estamos esperando coisas grandiosas, quando na verdade, se a gente der o mínimo de atenção, meus irmãos, nós vamos poder viver coisas extraordinárias. Vamos louvar o Senhor. Eu quero orar e nós vamos cantar. Jesus, nessa tarde, a minha oração sobre cada um de nós que estamos aqui em cima, meus irmãos que estão ali, Pai, eu peço nessa tarde, desperta o nosso coração, desperta a perceber aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nós somos uma geração que canta Maranata, mas nós precisamos discernir em que parte da história nós estamos. Nós queremos, Senhor, nessa tarde dizer: não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Mas nós não queremos só dizer isso. Nós queremos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração atento àquilo que o Senhor está fazendo. Pai, eu oro nessa tarde, sacode o nosso coração. Nos tira, Senhor, talvez do sono profundo que estejamos dormindo. Nós queremos ser achados por Ti. Nós queremos ser daqueles que ouvem o convite do banquete e não negociam e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A propriedade não é importante, o trabalho não é mais importante, o casamento, os filhos. O Senhor tem a primazia de tudo. Tudo, tudo, tudo. Espírito, eu oro nessa tarde. Fere o nosso coração. Uma ferida incurável de paixão, de zelo, de fome, de sede, de atenção. Pai, não nos deixe ser como aquelas virgens que se distraíram e ficaram de fora. Não nos deixe ser como aqueles homens do grande banquete que estavam fazendo coisas dessa vida e perderam de se assentar diante do Rei. Espírito